Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, para o nosso estudo de hoje, O estudo dessa semana vai falar um pouco sobre as leis da Bíblia, Nós vamos para o estudo 14. Semana passada a gente viu um pouco sobre o juízo, então hoje nós vamos falar um pouco sobre as leis da Bíblia, Então vamos orar para Deus abençoar esse estudo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa oportunidade que temos de nos conectarmos com a Tua Palavra. Pai, obrigada por esse estudo, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor venha nos usar como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco através dessa palavra, Senhor Jesus, e nos ensina, meu Deus, o caminho, que é o Senhor, a verdade e a vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o estudo 14, que é o estudo de hoje, vai falar sobre as leis na Bíblia. Sábios, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis, E a primeira pergunta: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Que tipos de leis a gente encontra na palavra de Deus? Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 22, fala: leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Então a gente encontra lei civil e lei de proteção, para reger a nação de Israel, lá em Êxodo 21, 22. Lá em Levítico, capítulo 1, versículo 4, leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Lá em Levítico capítulo 11, leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17, lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Segunda pergunta: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Hebreus, capítulo 9, versículo do 1 ao 5. O santuário era composto de 2 partes, santo e santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. O santuário era um local importante para o povo israelita, porque era um recurso didático que Deus usava para ensinar o plano da salvação, que apontava para o Messias vindouro, e o ministério de Jesus no santuário celestial, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, versículo do 1 ao 2. Pergunta 3. Com a morte de Cristo, o que ocorria com a lei cerimonial? Com a morte de Jesus, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel, capítulo 9, versículo 27, Efésios, capítulo 2, versículo 15 e Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Seria cancelada. As leis relacionadas às cerimônias no santuário terrestre perderam o significado. Quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao santuário celestial, não mais precisamos nos achegar a Deus por meio do sangue de bodes e de cordeiros, intermediados por um sacerdote humano, porque agora podemos nos dirigir diretamente a Cristo no santuário celestial. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele se entregou, ele morreu por mim, por você. Ele mesmo foi o sacrifício vivo, Ele mesmo se sacrificou pelos nossos pecados. Ele mesmo entregou a sua vida por mim, por você. Então hoje,
Eu e você não precisamos de um padre, de um pastor, de um sacerdote para a gente pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Porque a gente tem um Consolador, que é o Espírito Santo, e ele mora dentro de nós. Se a gente chegar, abrir o nosso coração e conversar, igual eu estou conversando agora com vocês, através desse vídeo, você vai ver que Jesus vai te responder e o sangue dele vai te limpar. Se você arrepender de todo o seu coração, vai apagar o pecado da sua vida e você vai ser uma pessoa nova. Porque é isso que ele faz. Hoje a gente não precisa de mediador, a gente não precisa mais de pastor, bispo, padre para se confessar. Basta a gente chegar em Cristo Jesus e chegar e ter uma conversa séria com Ele, e Ele vai vir por intermédio do Espírito Santo e nos perdoará de todo o pecado. Amém? Pergunta 4. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, a lei cerimonial de perdão dos pecados. Hoje a gente não precisa mais matar nenhum bode, porque Jesus já se sacrificou por mim e por você. Mas será que ele aboliu os 10 mandamentos? Vamos ver o que Mateus está dizendo lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Dizer que a lei moral foi abolida na cruz cria uma contradição dentro da própria Escritura, pois Jesus diz que não veio para isso, ele veio para cumprir, que no original grego quer dizer completar, encher. No Sermão do Monte, Cristo anunciou que quem quer que anulasse a lei por preceito ou exemplo não estaria no céu. Mateus 5:20. Ao cumprir a lei, Cristo lhe deu um sentido mais amplo, dando aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência à vontade de Deus, para que a lei se cumprisse em nós. Então, Jesus, quando ele morreu por mim e por você, ele não veio acabar com os 10 mandamentos, ao contrário, ele veio para que a gente continue amando ele, sendo fiel a ele, obedecendo os mandamentos que ele mesmo escreveu. Ele só veio para acabar com a lei cerimonial, para a gente não ter mais que matar bode, não ter que se confessar com outra pessoa, e sim confessar com o nosso advogado, que é Cristo Jesus. Ele mesmo é nosso advogado, ele mesmo é o nosso juiz. Então, se a gente se confessar diante dele, pedir perdão pelos nossos pecados, o sangue dele vem e apaga os nossos pecados, nos limpa e nos purifica, e nos salva e nos dá a vida eterna. Amém? Mas os 10 mandamentos, eu e você tem que obedecer sim. Pergunta 5. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo do 10 ao 12. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só, a atitude de Jesus para com a lei moral. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos. Assim também eu, Jesus, tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer dizer que Jesus, ele não guardava o mandamento, ele guardava sim os 10 mandamentos de Deus. E assim ele permanecia em obediência, em amor. A gente demonstra que a gente ama Ele, a gente ama Deus quando a gente obedece, quando a gente guarda os seus mandamentos. Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel e os magnificou, demonstrando por preceito e exemplo que a lei moral é sábia e justa. Obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria e paz entre os seres humanos. Não faz sentido a lei moral deixar de existir. Só existe pecado porque existe uma lei que o define. De maneira que, se não existisse lei, não haveria pecado e consequentemente, não haveria uma norma para o julgamento no juízo final. E se não tivesse esse juízo, Deus não poderia vindicar seu caráter. Se não houvesse lei para representar o caráter de Deus, não haveria o plano da salvação. Por isso, devemos guardar a lei moral,
Sigamos o exemplo de Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Então Jesus, ele veio, ele nasceu e viveu aqui, como eu e você vive, mas ele não viveu como eu e você vive, né? Porque ele era bem pobrezinho. Mas ele veio, passou por tudo que eu e você passa para mostrar para você, para mostrar para mim que existe sim como viver nesse mundo e ser fiel a Deus, guardando os mandamentos. Se Jesus conseguiu, não é porque ele é melhor que eu e você. Ele foi um ser humano, ele enfrentou as mesmas dores, passou fome, ele enfrentou o mesmo que eu e você enfrenta, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Então, ele nos deu exemplo, que assim como ele fez, o Filho de Deus, façamos eu e você, por amor ao nosso Pai. Amém? Pergunta 6. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Quando a gente tem fé em Jesus, a gente não tem mais obrigação de obedecer os mandamentos de Deus? O que vocês acham? Será que isso é uma verdade? A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Olha lá o que Romanos fala. Romanos 3,31 diz que não. A fé anula a ideia errônea que por meio da lei alcançamos a justiça. A fé confirma o verdadeiro papel da lei como a revelação da vontade de Deus e dos princípios eternos da moral. O plano da justificação pela fé revela a consideração de Deus por sua lei ao exigir e oferecer o sacrifício expiatório. A fé genuína inclui uma disposição irrestrita para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que não anulamos a lei porque começamos a crer. Em realidade, o sincero e honesto conhecimento leva à compreensão mais detalhada da vontade de Deus. Devemos ter bem claro em nossa mente que Jesus não veio trazer anarquia para o ser humano. Ele veio para salvar o pecador, mas deseja que esse pecador seja praticante da palavra. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então, a fé em Cristo anula a obrigação de seguir os mandamentos de Deus? Não, isso mesmo. Romanos 3,31. Pergunta 7. O que Jesus espera dos seus seguidores? O que Jesus espera de mim e de você? O que Jesus espera da gente? 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O que Jesus espera da gente? A suma é temer a Deus. A suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de todos nós. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pedazados. Quando eu e você demonstra, quando a gente ama Jesus, ama a Deus, a gente guarda os seus mandamentos, a gente demonstra que a gente ama Ele, guardando e obedecendo aos mandamentos dele. O supremo objetivo da lei é reconhecer a Deus como Criador, mantenedor, Salvador e obedecer às suas sábias exigências para encontrar a felicidade. Na prosperidade ou na adversidade, deve-se prestar obediência amorosa contínua ao Criador. Infelizmente, pessoas que seriam grandemente usadas por Deus para a proclamação do verdadeiro Evangelho pensam que religião é viver sem lei, seguindo os impulsos de seu próprio coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Devemos obedecer a Deus como Ele nos pede e não como achamos melhor. Eu e você
tem que obedecer ao Senhor Jesus, a Deus, como Ele pede, como deve ser, e não como eu e você acha melhor. Você é muito crente, você não deve seguir assim, que não é desse jeito, não. Se Deus fala que é assim, então é porque é. Você tem que obedecer a Deus da maneira que é, e não da maneira que você acha que é melhor, amém? Pergunta 8. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Que benefício as pessoas que obedecem, nós que obedecemos aos mandamentos de Deus, temos? Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Quais são os benefícios das pessoas que são fiéis a Deus, e guardam os seus mandamentos? Quais são os benefícios? Salmos, capítulo 19, versículos 7 e 11. Alegria, restauração e grandes recompensas. Os benefícios são alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é causa, mas é resultado da salvação. Não se observa a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Não se observa a lei para ser salvo, e sim a gente observa a lei, a gente obedece à lei, que são os mandamentos de Deus, já por sermos salvos. Amém? Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Quem está em Cristo Jesus recebe de Jesus poder para ser fiel e faz isso em amor a ele. Amém? Recapitulação de tudo que a gente viu hoje, muita coisa, né, gente? Existem 4 tipos de leis na Bíblia. A primeira é a lei civil, a segunda é a lei cerimonial, a terceira é a lei da saúde e a quarta é a lei moral, né? Essas leis foram escritas por Moisés. O quarto tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos, tá? A fé não anula a lei, antes confirma a obediência e é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Amém? Reflexão, algo para eu e você refletir durante essa semana. Um caráter formado sob as influências da lei de Deus é mais belo e magnificente que as manifestações da glória de Deus na natureza. Amém? Compromisso de fé entre eu, você e o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? A lei cravada na cruz, aquele que morreu por mim e por você, foi a lei cerimonial? Aquela lei lá que matava os bichos para perdoar os pecados, lembra? E não a lei moral? Amém, Jesus! Irmãos, vocês creem que Jesus está guiando vocês para conhecer a verdade da palavra dele? Amém, que Deus abençoe. Irmãos, você quer a partir de hoje seguir os mandamentos de Deus e obedecer fiel à palavra dele? Amém. Vamos orar? Meninos, vamos orar, gente? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada por esse ensinamento de hoje, Pai. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Cuida de nós, ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida e guarda a nossa vida, Papai. Que nós venhamos estar alicerçados no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.